Aqui nós temos um fim, que é chamado de Sof, e dentro desse sistema, então a gente tem uma estrutura que é uma alma, um Kri. Isso aqui tudo é a alma de todo ser humano, tá vendo? Todo ser humano, ele vai refletir para o alto, vai receber o prazer que ele tem que fazer, e ele vai definir aonde ele quer sentir esse prazer, se são em coisas do mundo ou se ele vai se dedicar a Torá. Muito bem. Então, o vaso, que é o Kri, né, o desejo altruísta, ou seja, é o Partsuf. Esse Partsuf ou corpo espiritual, como a gente está vendo aí. E dentro disso, ao saber a cabeça, né, o tronco, o membro, veja, a gente tem os membros, a cabeça que é definida no nosso sistema, aqui como Keter e etc., são, na verdade, uma alusão a esses sistemas, né? Então, a cabeça, tronco, membros, próstata, a cabeça vão compreender 5 partes. Crânio, é o Gálgata Enai, como a gente já falou em outras aulas, que são os olhos, né? O crânio é o Gálgata, os olhos são Enai, a orelha, que são os Nai, e o nariz, e Rolém, que é o nariz, é Rolém, e boca é P. As 5 partes do Guf, que é tronco, desde a boca, P, até o umbigo. Então, tabu nos membros, as 5 partes do umbigo aos dedos dos pés. Então, é assim que é dividido, como se fosse no corpo. A primeira parte eu tenho as partes orelha, nariz, boca e olhos. Então, aqui nessa primeira parte eu tenho essa configuração. Na segunda parte eu já tenho a configuração do tronco e, finalmente, a configuração aqui da parte dos pés, né? Então, a gente precisa realmente chegar nesse nível de entendimento do Criador, entender esse nível, saber administrar todo esse esquema que a gente está vendo aqui, copiar, tirar um print para depois passar para o caderno. Não adianta tirar um print e não copiar, tem que copiar, porque aí você vai gravando onde é o Si1, onde é o Sof, Guf, o Tor, o P, o Rosh, o Tabu, o Patsuf, a luz que reforma, a luz circuncidante, Yachá, né? Or, Yachá, luz direta, e assim você vai aprendendo esse esquema devagarzinho, demora, mas tem que fazer. A gente entendeu, então, até a parte do Kadosh HaKadoshim, que na verdade é a luz de Gar, né? Que são esses 3 níveis da alma que tem aqui dentro de Binah, que é um local bem alto, que não é no nosso mundo, lógico. Quando outra linguagem que a gente tem na Torá é a questão. A questão é aquela questão mesmo que existe, que a gente chama de questão, e é a sensação da falta da luz do Criador. Então, quando você começa a ter pensamentos ruins, depressão, tristeza, tudo isso é a falta da presença do Criador na sua vida. Então, essa questão é exatamente essa falta da luz aqui em Malhut. Nós temos, isso só vai ser sentido internamente. Então, é chamado de questão. Sei lá. A gente sempre vê a gente já até estudou sobre isso, sobre a rocha, etc., que era Malhut. E sempre que a gente vê a palavra selar, vamos ver aqui um terrilin que tem essa palavra, selar.
geralmente é assim. Essa palavra selar, na linguagem do Zohar, muitas vezes ela é rocha, ela pode ser chamada de rocha, sur, né? Sur Israel, a rocha de Israel. Às vezes a gente vê essa construção, mas a palavra rocha, ela tem a ver, vamos ver aqui, toda vez que nós, Berlim 3, vamos dar uma olhada aqui, ver se tem essa construção do selar. Toda vez que a gente vê essa palavra aqui, na linguagem do Zohar e na parte original da Torá, rocha ou verdade. Então, selar. Não quer dizer rocha ou verdade, o nome de Malhut. Então, a gente tem aqui, ó, selar, que é rocha ou verdade, é o nome de Malhut. Tá vendo? Toda vez que a gente vê isso, a gente vai saber que está falando de Malhut. A Shekhinah. O que é a Shekhinah, a linguagem do Zohar? Shekhinah ela vai ser a divindade, ou seja, a sensação do Criador. Então, essa sensação que se tem do Criador, através da luz de doação, se você está em recepção, você vai receber a falsa Shekhinah. Você entender que tem a falsa Shekhinah. E a verdadeira Shekhinah é quando você está em doação. Então, é a aparição, né, a sensação do Criador e aqueles que alcançam, né, Malhut no estado de recepção da luz do Criador, que se chama Shekhinah. É a sensação do Criador, o lugar onde alguém tem uma experiência com o Criador, que se chama Shekhinah. Isso, lógico, que não quer dizer que a Shekhinah vai vir até você, você vai até Shekhinah, isso é um estado de uma sensação divina. Então, esse local, que é chamado de Makom, como no caso de Yaakov, quando ele encontra lá em Makom, ele vê uma escada, essa sensação da Shekhinah é que você foi para um lugar especial dentro de você mesmo e dentro da espiritualidade. Não é que vai ter um local aqui onde a Shekhinah vai estar. Existem pontos especiais no nosso plano, assim, que se conheceu essas forças espirituais de uma forma mais plena, sim. Porque também dentro do planeta Terra tem essa árvore Sefirot. Mas a questão toda é interna. É a sua configuração interna. Se você tiver com a Shem, você pode ter essa configuração interna em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você esteja, você vai sentir o Criador. E para se sentir o Criador, tem que estar no mesmo nível dele, nível de doação. Se tiver no nível de recepção, é o que se chama de um engano, uma Shekhinah, que vai criar em você o desejo de receber para si mesmo. Por exemplo, vai fazer você achar que você é melhor que as outras pessoas, que você recebe mais do que as outras pessoas, que você é um super profeta, aquela coisa toda que a gente sabe que é do ego. Então, nesse caso, não é a Shekhinah, é uma enganação e é um nó que a pessoa, para sair disso, é muito difícil. Tarhum. Quando a gente usa a linguagem Tarhum, como vamos descrever aqui, dentro da linguagem do Zohar, a gente tem uma zona, né? Uma zona que a gente vai estar exatamente, né, a distância além de cujos limites é proibido ir no Shabat. Então, toda vez que a gente vê esse Tarhum, essa distância que não pode ser percorrida no Shabat. E Terrum Shabat constitui a distância máxima dentro do qual é possível movimentar durante aquele sábado. Sabe que o sábado, a gente vai ver isso, o condutor de burros,
a gente estudar sobre o condutor de burros, a gente vai ver o que é a questão do Shabat dentro da Torá, mais profundamente. Então, assim a gente também tem seja, a zona que é igual a distância permitida a ser percorrida no Shabat. Muito bem. Agora nós temos o termo seguinte. O termo seguinte é chamado de lixo. Então, dentro dessa linguagem da Torá, é chamado de lixo e que são iguais a desejos impuros. Então, todos os desejos impuros são o quê? São os desejos em si? Não. São os desejos de receber para si mesmo. Então, todos esses desejos são impuros e estão, né, os desejos impuros dentro dos desejos puros. Então, eles vão estar dentro desses desejos puros. Então, a tarefa do homem é separá-los. Se eu tenho um desejo puro, ou seja, eu tenho um desejo altruísta de fazer algo bom, mas pode ser que dentro daquele desejo ali de recepção, eu tenha desejos impuros. Né? Eu recebo sempre para o bem do Criador, para o bem do meu próximo, ou seja, para que eu quero ter bastante dinheiro? Eu quero ter bastante dinheiro para ajudar, para ver a pessoa bem, para ajudar o meu próximo, para fazer ele se sentir legal, para alimentar uma pessoa que está com fome. Então, aqui dentro ainda pode ter desejos impuros. Por exemplo, eu vou fazer isso, o fulano de tal se encaixar em certas regras que eu criei internamente. Então, eu só faço, né, mediante isso. Então, esse sentimento que é puro, que está aqui atrás, vou botar aqui da cor do céu para ele ficar bem diferente. E aí o que acontece? Esse desejo ele fica tripotado. Essa tripote que eu tenho nesse desejo é o que eu tenho que limpar. E aí isso se chama seguir, lixo, desejos impuros dentro desses desejos puros. Então, aqui a gente tem que fazer isso gradualmente, corrigir o seguinte. Né? E esse seguinte, assim, isso não vai ser feito de uma hora para outra, isso demora tempo. A gente lembra da história de Jacob, quando ele separa os acampamentos. Na verdade, ele estava separando as sefirotes. Ele dividiu 7 acampamentos, veja. Ele foi dividindo os seus desejos e aí ele foi vendo, olha, não, esse ponto aqui dentro dessa parte da minha vida, esse desejo não está de acordo com as leis do Criador de doação. Então, eu tenho que consertar. E aí eu vou rezando e buscando consertar essa parte aqui, tá vendo? Aí esse ponto negro, esse desejo puro, que está dentro desse desejo puro, então ele vai sendo diminuído até que ele possa sumir. Com isso, esses termos derivam de SAG, pois, né,
Tais desejos parecem resultado da quebra do querido dos mundos de Netudim, que se refere ao sistema de parte sufim e parte sufim sag. Então, veja, esse sistema todo, ele vem de um nível maior, né? E, assim, nosso trabalho é consertar os próprios desejos. Ou seja, todos eles vêm do Criador. E todos eles têm que ser consertados. Nosso papel é consertar esses desejos, é consertar exatamente toda essa percepção interna. E é lógico que a gente só vai conseguir fazer isso com a ajuda do Criador. Não existe outra forma de fazer isso sem a ajuda dele. Então, só ele que pode nos ajudar a perceber essa questão dentro da nossa internalidade. Então, veja, a coisa agora pulou para dentro e a gente então percebe que somente analisando ponto a ponto desse SAG é que a gente vai poder analisar profundamente essas questões. Esses desejos aparecem resultado da quebra dos quelins, dos mundos de Necudim. O que são Necudim? São os Necudotes. A gente já tem esse sistema no nosso canal. Então, o termo seguinte passou da Cabalá para o hebraico falado. Ou seja, essas forças, né, elas passaram para o hebraico falado e vão ser agora chamadas da seguinte forma. Vamos descer aqui, dar uma analisada mais profunda. Hoje a gente tem agora o termo chá. Esse termo chá, ele é um termo que ele é construído com shin e com reis final. Um chá, que é como mandou agora, todos esses desejos, tudo que a gente estudou, ele passa para a linguagem do hebraico, ou seja, se torna em algo que é construído no nosso mundo através dessa terminologia do hebraico. E aí, então, a gente pode compreender que tudo são descrições internas que o hebraico faz em relação à descida da divindade até o nosso mundo. Esse char, olha, veja, eu tenho aqui um shin, um kaf final. A gente sabe que o kaf ele muda a sua descrição conforme ele vai para o começo ou o final da nossa construção da Torá, construção do que está sendo descrito ali. Vamos ver essa construção assim. Deixemos de força, que ele nos proteja, que ele coloque o nosso sentimento todo voltado para ele, para amá-lo acima de todas as coisas. Veja, então aqui eu tenho o Kaf, e o Kaf ele vai, quando está no final da palavra, ele muda, tá vendo? Ele assume essa forma aqui. Há um esticamento da perna dele, existe toda uma espiritualidade para definir isso. Então, esse Kaf é igual. Por isso que é importante fazer a aula de entender bem o hebraico. Ele é igual ao Kaf final, o Kaf sofix. Pode ser o Kaf ou pode ser o Raf. Ele muda também, dependendo se ele está com ponto dentro ou não. E a gente vai entender isso durante as aulas. O ponto principal a se entender aqui é que a Shen faz tudo organizadamente. Não tem nada fora de uma linguagem muito complexa dentro da Torá, e também não existe nada que possa estar diferente daquilo que a Torá descreveu dentro dos seus sistemas. Então, todos esses sistemas são internos, mas também são externos, falam de cálculos exatos, como a gente viu na aula lá dos nomes de Hashem, e também nos trazem uma alusão a questões internas do ser humano, essas
forças internas que vão estar dentro do ser humano. Então, eu tenho aqui, ó, 20 do RAF, nesse caso. A gente sabe que quando o RAF ele vai para o final também, ele pode pôr uma outra numerologia, a gente vai ver isso. Pode ser 500. E nesse caso, não. Nesse caso, ele mantém como 20, como ele é realmente na palavra. E a gente tem aqui o 300 do X. Isso vai me dar aqui o numeral de 320. Então, 320 é exatamente esse numeral. O que significa isso? Os fragmentos do vaso quebrado. Então, esse vaso ele se quebra, esses quelinhos se quebram, e eles vão, então, ser representados por essa palavra. Tudo isso acontece dentro da internalidade do homem. Tudo isso, ó, veja assim, o vaso, e esse vaso ele se quebrou em 320 partes. Se quebra realmente em várias partes, e essas partes elas vão sendo representadas por todos esses fragmentos, está vendo? Então, se parte em vários pedacinhos, e aí a gente tem essa construção. Dentro dessa construção, a gente vai vendo que tudo está organizado conforme a Shen quer, e tudo está correndo como ele quer. O homem está avançando no seu ego, destrói tudo que não é dele, tudo que a Shen criou, e aí geralmente é assim que funciona. Todos esses vasos são dessa palavra chá, e essa palavra chá, ela traz essa configuração para a gente. Né? 320 fragmentos do vaso quebrado. A gente tem um quantitativo aqui que não são 320, mas é uma representação desses fragmentos. E aí a gente tem o termo rapar. Já o termo, esse outro termo, rapar, já vai ter uma outra configuração dentro do nosso sistema de entendimento da linguagem da Torá, que é chamado rapar, na nossa tradução. Como seria essa linguagem em hebraico? 3P. Então, bem, então eu no total aqui eu vou ter 288. 288, o que significa dentro da linguagem da Kabbalah? 288 ele vai significar 288, né, fragmentos desse outro vaso que vai ser fragmentado. Aqui eu tenho um vaso que foi fragmentado, e aqui eu tenho os seus pequenos vasos que foram 320, e agora eu tenho um outro vaso que foi fragmentado. Se hoje o vaso que foi fragmentado vai se chamar, né, fragmentos do vaso quebrado, ou seja, vão ser fragmentos do vaso quebrado que... Deixa eu só consertar aqui. Então, vão ser outros fragmentos, desses fragmentos do vaso quebrado. Eles são hipóteses que se deve corrigir dentro desses 6.000 anos. Eu não consigo corrigir nada além disso dentro desse tempo todo que eu estou aqui. Essa é a única parte que eu vou corrigir de todo esse vaso, tá vendo? Então, não tem como corrigir mais do que isso. Eu tenho chá, vou matéria, demonstra aqui em cima. Embaixo eu tenho rapar. Bem, todas essas linguagens, elas são linguagens da alma, a gente sabe.
E elas falam da alma e falam da internalidade do ser humano. Então, a gente entende, compreende isso, e a gente está falando de uma forma metafórica desse sistema espiritual que age dentro do ser humano, que existe dentro do ser humano. E aí tudo isso está ligado à árvore sefirótica, e pouco a pouco a gente vai compreendendo essa linguagem e vai saindo também daquela parte literal da Torá, que tudo isso é o que é escrito na Torá. Muito bem. Durante 6.000 anos, né, subindo 6.000 degraus da escada espiritual, é que a gente vai poder corrigir. Foi analisado já para nós, lá no canal, que existiam 6.000 anos, e esses 6.000 anos, ele serviria para um homem ter as experiências amargas que ele teve, indo atrás do seu erro, não escutando a Hashem, não escutando a Sagrada Torá, modificando as escrituras, criando religiões, criando soluções, acreditando que o trabalho não era dele, mas que existiria alguém que faria o trabalho por ele, alguém que construiria para ele algumas coisas. Na verdade, não. Na verdade, tudo isso foi uma grande enganação. É você que tem que começar o seu projeto pessoal. É você que tem que entender esse sistema. Porque o lado da Sutrahara, que foi criado pelo Eterno, foi genial. Mas por que foi genial? Porque essa Sutrahara, ela simplesmente enganou todo mundo. Mas era por permissão do Eterno. Então, todos que foram enganados, e foram enganados porque o Eterno quis que essas almas fossem enganadas. E por isso houve essa questão da ruptura do vaso. Da alma máster de Adão, hoje nós nos dividimos em 8 bilhões de almas. Todos os seres humanos que têm que consertar, têm que evoluir, têm que chegar ao nível, etc. Às vezes a gente fica preocupado, quem vai ressuscitar, como vai ressuscitar, por que vai ressuscitar, enfim, mas a gente deve lembrar uma coisa: o que é passado já passou. Se tivermos uma reencarnação que não vai vir de volta, etc., ela já foi embora. A gente tem que se preocupar agora com essa nova vida que nós temos e essa reencarnação que nós estamos. Assim, a gente vai poder consertar o que Deus está permitindo consertar agora. Então, muitas vezes a gente usa o termo reencarnação, mas o termo reencarnação é também de toda a humanidade, a reencarnação de uma consciência maior, de uma nova forma de se agregar aos mundos espirituais. Tudo isso tem que ser analisado profundamente também para a gente não entrar numa loucura espiritual e ficar também só vendo nossa vida a partir do passado, quem eu fui, etc., por que eu estou passando por isso, quando a gente sabe que tudo que a gente está passando é o nosso erro perante a Hashem. É o que nós estamos colocando para o alto e, enfim, a gente tem que, a todo custo, consertar isso. Só consertando essas questões, as dores da alma, as dores que a gente acredita que são castigos, vão ser, na verdade, bênçãos. Elas vão ser aquilo que vai ajudar a gente a resolver os nossos problemas e também resolver os problemas do nosso próximo. Por isso a gente tem que fazer uma reza sincera, Hashem. Tirar tudo que está entre nós e Hashem, tudo aquilo que a gente acha que realmente está fora do controle de Hashem, falar para ele: Hashem, obrigado até mesmo pelos testes difíceis que eu tenho, testes difíceis, mas tudo isso faz parte do teu amor por mim. Eu sei que o Senhor está começando um projeto especial para a salvação da minha alma. Então, que eu possa ser resiliente, que eu possa compreender e que eu possa avançar. Nada a obtenção de uma bênção, não, a obtenção de uma dor a mais ou não. Isso não me impeça de te amar.
que o Senhor seja o maior desejo da minha alma, por favor. Devemos implorar isso com todo o nosso coração, até que isso gere uma luz que vai incomodar o próprio coração do Eterno. E, para fazer isso, a gente tem que ter muita sinceridade. Então, todo dia nós temos que acordar, pedir perdão pelos nossos sentimentos negativos, pelo desejo que nós não tivemos de doar, porque não amamos. Muitas vezes não amamos nem verdadeiramente. Não amamos nossas esposas, as esposas não amam os maridos. Enfim, então, tudo isso tem que ser consertado. Se nós devemos amar até mais os animais, e o ser humano está fazendo isso hoje, mas está também esquecendo de amar o seu próximo, perder um tempo com o próximo, falar alguma coisa, se importar com alguém, também é uma grande reza. Então, a gente tem que fazer isso, e principalmente o estudo da Torá, que é o mais importante. Então, esse coração, esse concerto, ele só poderia ser feito nesse tempo, 6.000 anos. Então, nós chegamos agora a essa etapa do concerto da alma, e estamos avançando, 5.783 anos, já estamos dentro do ano 6.000, e o Zohar vem para ajudar a gente a entender essas questões. Se não fosse o Zohar Kadosh, não fosse os nossos sábios, que tinham deixaram para a gente esse sistema de correção chamado Zohar Kadosh, nós estaríamos em um desespero total. Veja, é algo muito bonito que os nossos sábios dedicaram suas vidas, que deram o seu amor para Hashem, para fazer esse tipo de coisa, é realmente fora do comum. E nós devemos, lógico, agradecê-los de uma forma plena. Devemos amar esses sábios, não como Deus, etc., mas como fragmentos de almas que foram essenciais para que a gente pudesse construir essa questão dentro de nós. Muito bem, gente. Então, vamos seguir. Vamos permitir que a luz do amor de Hashem entre no nosso coração, porque sem ele a gente não consegue ir em frente. Deixa eu tentar fazer algo aqui, gente, para a gente entender essa questão, esse amor, né, que a gente tem que ter por Hashem, esse sentimento que a gente tem que ter por Hashem. Ele é amor puro, ele é aquele que vai coroar a nossa alma com a sua bondade. Durante esse dia a gente vai ter todo um sistema para entender. A gente vai falar de uma linguagem agora que é muito mal entendida, na maioria das vezes, pelas pessoas. E é chamado, dentro da linguagem do Zohar, de coração de pedra. Então, esse coração de pedra, ele é um coração que é algo que nós temos que construir e temos que entender. A gente viu que durante 6.000 anos a gente não podia consertar, a gente não podia, não tinha como fazer, não tinha como montar, tá vendo, a arca, não tinha como carregar os utensílios, porque a gente não sabia. A gente estava perdido numa Torá literal. E esse foi o pecado do Adão. Ele caiu do Gan Éden, porque ele estava numa Torá literal e ele não entendia a Torá. Isso fez com que ele perdesse o contato com a divindade. E aí, então, ele teve alguns problemas, e esses problemas se fomos nós. Certamente não era Adão. Adão somos nós. É a nossa construção, e essa construção quer dizer que nós estávamos lá pecando também. Esse pecado não era só de Adão. Veja, olha, um bloco a gente pode considerar aqui a parte feminina e masculina da alma,
E aí quer dizer, esse desejo de receber e de doar. A gente vê que o lado masculino ele está doando mais para o lado de receber. E ele completa aqui, né? Faz a sua parte, assim como na história de Adão e Rava. Muito bem. Isso é chamado, dentro do sistema da Torá, veja, aqui a gente está fazendo uma questão metafórica, ligada à árvore sefirótica, o coração em si e o programa do boneco, desses desenhos, desse homem, essa mulher de pedra, de tijolo, eles são só uma alegoria, para que a gente possa entender como funciona toda essa correção de Hashem. Levem Raeven, então a gente tem aqui o coração de pedra. Esse coração de pedra, ele representa Levem, né? Que vai ter a palavra, a letra Lamed. A gente vai ter também o Beit, que é a palavra coração. São as duas primeiras letras. A primeira letra da Torá está em segundo e a última letra da Torá está em primeiro. Então, você já observa que você tem que ver a Torá no espelho, ou seja, você tem que inverter tudo que está ali dentro como se fosse um espelho. E aí a gente vai ter, então, esse caminho de leve, que é 32. Então, veja, isso significa que eu só posso conhecer a Torá através dos seus 32 caminhos. Eu posso por outros caminhos, pode me produzir alguma coisa, mas certamente alguma coisa vai dar errada, porque eu vou desejar receber para mim mesmo. Então, veja, leve, o nome de Beit. Esses 32 vão ser representados, vamos colocar um numeral aqui, justamente para a gente poder anotar a palavra oração. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor ao nosso Criador, né? Toda a criação, tudo aquilo que a gente for fazer pelo nosso próximo, nunca pode ter um interesse. Sempre tem que ser por amor ao grupo, por amor ao próprio Eterno, que está analisando cada ato que a gente faz em relação às coisas dele. Então, tudo é analisado. Não se preocupe com o outro, se o outro está fazendo certo, errado. Faça a sua parte, só ame. Só ame e se transforme em doação total, sem julgar ninguém, sem fazer lachão hará de ninguém. Vamos seguindo assim. Vamos lá, 30 mais 2 do Beit, né? Então a gente tem 32 caminhos que são selecionados por Levi e Raeb. Assim, a gente então chega aqui exatamente a questão do char lá em cima, que é 320, e aqui não, aqui é 32. É um décimo desse fragmento em cima. E aqui são os fragmentos de Malhut, que se quebrou. Esses fragmentos de Malhut não podem ser corrigidos e transformados em altruísta. Só é possível refrear-se de receber esses desejos, ou seja, leve em Raeb, esse coração de pedra, que é corrigido apenas depois de 6.000 anos. Isso é quando o próprio Criador vai corrigir aqueles 288 fragmentos do interior do homem, quando então se torna totalmente altruísta e vai receber o nome de Leve Bassar. Então, veja, essa questão do Leve Bassar, coração de carne, coração de pedra, ele não poderia ser feito em toda a história da humanidade se não fosse no final agora. Então, agora que a Cabala está chegando, os níveis espirituais foram abertos, isso será possível ser feito. Ou seja, toda a humanidade vai entrar no nível de amor, talvez esse nível de amor vai chegar por uma dor muito grande, porque ninguém chega ao Criador se não for pela dor. E aí o que vai acontecer nessa história toda? Então a gente vai ter um leve baçar. Esse leve baçar, ele vai ser exatamente... Vou botar um
um N mais aqui, vou apagar, está consertando, eu não vi. E um E também, é leve, e heaven. É assim exatamente. Se escreve. Leve, heaven. Deixa eu corrigir aqui. Leve, heaven. Então, leve, embaçar, coração de carne, vai se escrever dessa forma. Deve embaçar, coração de carne. Então, várias vezes a Torá fala sobre a carne e a gente vai chegar nesses entendimentos de onde isso está escrito. Então, veja, tudo o que aconteceu na humanidade não aconteceu de uma forma desorganizada. Hashem permitiu tudo. Muitas vezes nós julgamos que houveram guerras, que as pessoas morreram, e etc. E como pode ser isso, aquilo. Hashem não está preocupado com a biologia, ele está preocupado com a alma. Você está construindo algo ou não. Você realmente está avançando para esses níveis superiores com a sua alma ou não. O resto, ele não se importa, ele não está importando se você vai chegar lá inteiro ou vai chegar aos pedaços, porque se você parar para pensar, o que é o corpo? O corpo, ele é uma morte diária. Todo dia nós perdemos células, o corpo envelhece, não temos mais a força que tínhamos. Então, o corpo ele é simplesmente uma vestimenta, vai acabar. Tenha certeza disso. Para todos nós, o corpo ele vai embora. Se a alma não for consertada, aí é que está o problema. Para onde essa alma vai? Ela vai ultrapassar os mundos espirituais, ela vai chegar nesses níveis mais altos ou não. Então, essa é a preocupação que você tem que ter. Construir uma alma. Porque, segundo Zohar, aqueles que não construíram uma alma, eles vão ter uma alma animal. Somente esse nível de nefesh. E esse nível de nefesh, ele não te liga ao nível de rua, nem ao nível de lechamar. Morreu aqui, então a coisa vai ficar complicada para a pessoa, tá bom? Então vamos entendendo. Por isso que é importante a gente estudar Kabbalah, a gente acordar de madrugada, a gente construir, doa o que doer, passa o que passar. Isso é uma condição de vida ou morte. Se a pessoa entende isso, então ela começa realmente a se esforçar, ela começa a entender. Outra questão que é muito, muito importante é dois termos, lo e shema. O que é Lorishma? Não pelo todo Criador. Tudo que eu faço não é pelo Criador. Ainda que eu pense que é pelo Criador, não é. Então, esse Lorishma não é por amor ao Criador. Como nada existe na criação no seu Criador e o homem, né? Ou seja, dentro dessa questão espiritual de entender, de lidar com os mundos, de ter uma compreensão espiritual, só existe você e Hashem. Não existe ninguém além de você e Hashem. Quando você morre, nós morremos, então toda a interação que nós temos com esse mundo morre com a gente. Isso está dizendo, então, que só existe eu e o Eterno. Dentro dessa minha interioridade, só existe eu e o Eterno, e vocês são a mesma alma, são o mesmo pensamento, a mesma coisa. Então, nossa unidade que foi desfragmentada, só existe eu, você, né, que é o meu pensamento externo, o meu desejo externo. Por isso que se eu não amo, se eu não buscar fazer o melhor pelo meu irmão, pelo meu próximo, então eu também estou fazendo contra essa alma geral que foi desfragmentada. Então, eu entendendo isso, então eu sei que eu tenho que amar as pessoas, por quê?
Assim eu vou fazer não contra o Eterno, mas tudo eu vou fazer a favor do Eterno, porque tudo é uma criação do Eterno. E aí eu abro mão de receber para mim mesmo. Eu abro mão de estar no primeiro lugar em todas as coisas, de ser o mais sábio. Eu sempre me coloco com muita humildade dentro de todas as coisas. O orgulho, ele tem que morrer. A falta de amor tem que morrer. Para que todas essas coisas possam ser quebradas dentro de mim. Então, nada existe na criação a não ser você, essa construção desse sentimento e a interação daquilo que cerca você através desses sensores que você tem com o meio que te cerca. Né? Então, o homem, se algo não for feito por amor ao Criador, é feito no próprio interesse. Portanto, o Lolishimá denota a intenção egoísta do homem. Então, tudo que é feito em Lolishimá não tem validade nenhuma no mundo espiritual. Lishimá, por amor ao Criador, a intenção altruísta do homem de apenas para agradar e dar alegria ao seu Criador. Então, veja, Lolishimá e Lishimá. Eu acordei hoje para te servir, meu Deus. Não importa o que vai acontecer, que eu possa estudar a tua Torá, que eu possa ajudar no próximo, que eu possa consertar o mundo. Se eu tiver que trabalhar em algum lugar, eu vá para a tua Torá, pensando na tua Torá, falando na tua Torá, fazendo Shema, buscando profundamente uma conexão com o Senhor. Isso é Lolishimá. Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer pelo meu Criador? Será que eu fiz todas as coisas? E agora a gente fala dos 4 anjos que participou da criação do homem. Esses são 4 propriedades básicas da natureza, né? Misericórdia, Hesed, ela participou da criação do homem. Justiça, que é Tzedakah, o Tzadek, que é verdade. Emet, paz e Shalom. Então, esses 4 anjos, que são 4 forças, participaram da criação do homem. Eretz Israel é chamado, né, de terra de Israel, é a Etzirá desse mundo, Jerusalém. É o Ateret Yesod em Malhut. Então, a gente sabe que o povo de Israel é um sistema espiritual dentro do nosso mundo. É um nível de Etzirá. Veja, eu tenho... Vamos fazer de conta que a gente está dentro da Sefirá de Malhut. E vamos fazer aqui, ver se dá tempo dentro dessa aula. Então, estou aqui dentro de Malhut. Malhut é totalmente negra por causa da recepção. Então, aqui eu tenho outra árvore sefirótica, que é essa aqui. Então, no mundo, não é, de Yetzirah, é um mundo mais elevado. Então, aqui dentro de Malhut, não é lá em cima, aqui dentro eu tenho, então, Yerushalayim. É lá que eu tenho que chegar deste mundo. Então, é Eretz Israel. E é a terra de Yesod em Malhut. Né? E essa terra é Ateret Yesod. O que é Ateret Yesod? Fazer a circuncisão no desejo de receber, estar separado lá de cima. Ó, veja, mesmo aqui no meu nível, eu estou separado lá de cima. Eu me acoplo aqui através do estudo da Kabbalah, do desejo altruísta, e eu vou poder agora sim, a partir aqui de Malhut, começar a subir até os outros níveis. Muito bem, gente. Essa foi a aula de hoje. A gente vai continuar estudando o Hakadosh. A gente está estudando uma linguagem mais complexa, mas tudo isso faz parte para vocês desenvolverem o Zohar dentro de vocês. Quanto mais doação eu sou, mais eu recebo da luz do Eterno. O grande problema é que essa doação ela não pode ser feita uma doação, por exemplo, tem algumas coisas erradas, né? Que a gente vai ver
que está dentro do próprio judaísmo. Fazer uma tzedakah para receber algo de volta. Então, várias vezes a gente vê alunos fazendo isso. Vou fazer uma tzedakah porque tem alguém doente, vou fazer isso. Não, isso não funciona isso não funciona na Torá, isso não funciona dentro da Kabbalah. Por quê? Primeiro, porque a gente está aqui mesmo para passar por um processo de refinamento, de sofrimento. Como que vai passar o processo? Através do sofrimento. O Eterno, ele sabe o que está fazendo com cada um. Nós, na religião, temos o costume de ter ido um pouco para o lado de Edom, porque lá em Edom é isso, venha para ser curado, você vai conseguir a sua vitória, está na hora, faça isso que você vai conseguir tal coisa, e aí você está indo pela via do interesse. Você está servindo a Deus por interesse, e esse tipo de argumentação para a Torá, ela não serve. Aí é o que eu falo para vocês, olha, religião é uma coisa e Torá é outra coisa. Por isso que é muito difícil sair da religião. É muito difícil porque ela tem esses dogmas de querer ser mais do que Deus. Porque se Deus criou, é porque ele quer assim. O que acontece? Elas criam uma mentira na cabeça da pessoa, porque a pessoa não vai ser curada nada, não vai fazer nada, e aí a pessoa pode ter tomado um medicamento, etc. Ou era uma coisa que Deus quis tirar, e Deus mesmo fala que ele vai testar as pessoas que podem, fazendo alguma coisa. Então, esse sistema não é o sistema da Torá. No sistema da Torá, nós temos que ser realistas. Nós estamos no mundo, nós queremos consertar essa internalidade, porque se você conserta a internalidade, você está mais perto de Deus. Deus ele está no mundo da alma, ele se manifesta no nosso mundo, mas a Torá fala que ele não se manifesta daquelas formas que a gente vê ali. Eles são só padrões de informação. Não é, na verdade, não é aquilo ali. Então, a gente sabe que o nosso corpo é a tela e que, através desse entendimento, é esse corpo que vai tratar com o nosso ego. Quanto mais ego eu jogo para cima, mais vai cair amargura sobre mim. Quanto mais eu lanço para cima que não tem um Deus, que eu estou sofrendo alguma coisa, que, sabe, tem alguma coisa errada, porque não era para mim passar isso, mas eu estou indo contra o Eterno, porque o Eterno diz assim, eles não aceitam, né, esqueci a palavra, mas eles não aceitam os meus julgamentos. Eles vivem reclamando todo o tempo todo, é como se falasse, Deus, o Senhor não pediu para existir, o Senhor está fazendo isso comigo, e, poxa, eu já não aguento mais, mas o problema está dentro da pessoa. É ela que está espelhando, está vendo aqui? Ó? Então, ela não pode reclamar. A única opção que ela tem não é reclamar, a única opção que ela tem é espelhar direito. Quando ela começa a entender a Kabbalah, ela espelha direito. Então, o que acontece? Ela sobe acima do problema. O problema pode ser extinguido, porque ele fez o seu trabalho. É como um apertar de um parafuso. Né? Você está apertando um parafuso, você não vai rodar mais o parafuso quando chegou no concerto, chegou num ponto que ele tem que segurar. Então é isso, o sofrimento ele vem para que a pessoa possa cumprir o seu tikkun. E aí sim, nesse fator, ele é muito bom. Ele é muito bom porque, veja, enquanto a pessoa estiver espelhando o errado para cima, o errado vai vir sobre a vida dela. É o que nós conhecemos como castigo, que na verdade não é castigo. É o maior presente do universo. Porque Deus faz ao contrário com aqueles que não buscam Ele, eles deixam eles sem nada. Ele não castiga, ele não traz para eles o tikkun nenhum para eles. Eles vão vivendo também, eles não têm Olam Rabá. Então, veja, é esse sistema que é diferente. Só que agora, no final de todas as coisas, todo mundo vai ser muito pressionado. As pessoas vão ser muito pressionadas. Prepare-se, a gente viu ontem no livro de Daniel, prepare-se para ver qual vai ser a diferença de vocês que estão se preparando agora, entendendo, dessas pessoas que não estão entendendo ainda. Então, vai ser uma diferença muito grande. Vocês vão ter um aprendizado muito, muito grande.
né? Todos nós aprendemos. Então, isso mostra que então você vai ter que aprender a amar mais, né? Amar mais profundamente. Você pode começar pela sua família, mas é natural que nós amemos nossos filhos, nossos netos, né? Dentro desse sistema, o único responsável sou eu, porque eu tenho que achar essa luz aqui que reforma, tá vendo? Então, essa luz aqui, ela é a luz, perdão, a luz que retorna. Ela tem que ser a luz que vai fazer esse caminho aqui, tá vendo? Ela desce, ela reflete, porque tudo que vem para nós é de Deus, reflete, volta para cima e ela retorna aqui embaixo. Sempre fazendo um ciclo, né? Esse ciclo ele é feito, a luz desce, vem para cá, depois ela é expelida de novo para cima, ela volta e tal, o que não é uma luz, é a luz de doação. Aqui embaixo a pessoa vai receber o que ela jogou para cima. Então, dentro desses níveis, a gente tem uma coisa chamada proporção inversa entre o vaso e a luz. Vou colocar aqui, ó. Muito bem. Então, quanto maior a força de Malhut, Malhut é onde a gente está, para contrapor ao egoísmo, tanto maior a luz que a penetra. No entanto, mesmo que alguém trabalhe na correção da porção mais espessa do vaso, ele recebe luz por seus esforços em seus desejos mais sutis. Em outras palavras, existe uma proporção inversa entre o vaso e a luz. Quanto mais espesso o desejo, mais espesso é o cri, mais largura ele tem, que for corrigido, tanto maior é a luz que penetra em Malhut no vaso. Contudo, ela penetra no cri desejo superior de Malhut. Está vendo? Aqui é o Malhut elevado, vendo? É o Parsa de Malhut, onde esse desejo vai entrar. Ele está entre os mundos aqui, ó, entre os mundos da alma, tá? Então é ali que ele vai entrar, é ali que ele vai começar a criar essa tela aqui chamada Thor, que é uma forma anti-desejo egoísta. Porque nós fomos ensinados a isso, né? A gente quer o melhor lugar no cinema, quer o melhor lugar nas plateias, quer o melhor lugar na fila, quer o melhor atendimento. Sempre a gente quer o primeiro lugar em tudo. Então, se tem uma promoção e aí a gente vê lá o pessoal correndo, todo mundo pegando um monte de coisa, a gente vai lá, passa à frente do outro. Então, há um total desejo de receber para si mesmo. E a gente não pensa no outro, a gente vive numa competição. A gente nunca pensa, poxa, será que como que eu poderia amar essa pessoa melhor? Eu posso, de repente, ser educado, deixar ela passar na minha frente, na fila, posso ver uma pessoa andando com a bolsa pesada na rua, posso pegar para ela e perguntar, poxa, você quer uma ajuda? Né? Posso fazer tanta coisa boa pelas pessoas e que às vezes a gente não presta atenção. Né? Posso conversar com alguém, dar bons conselhos. Isso tudo vai mudar a sua forma de amar o seu próximo. Você se importa realmente. Mas tudo isso também não pode ser feito de uma forma, sei lá, de qualquer maneira. Isso tem que ser de uma forma com amor, realmente. Então, com isso, Malraux, tudo que existe a parte do Criador é absolutamente egoísta. Né? Tudo que temos aqui. Ela só pode ser corrigida difundindo dentro de si mesma a propriedade de Binah. Então, a gente vai precisar dessas propriedades superiores de Binah, de onde vem todas as almas, ela tem que se juntar aqui com esse
Malhut. É por isso que tem dois reis. Tem um rei daqui e tem um rei aqui de cima, tá vendo? São os mundos da alma com o mundo da alma e o físico junto. Muito bem. Então, entendendo isso, a gente sabe que a gente vai ter que chegar a Binar, e só pode se chegar a Binar se você se tornar uma pessoa altruísta. Né? Não tem como você chegar lá em Binar, que é o Criador, então você vai ter que chegar no nível de doação sem recepção. Primeiro a gente começa na recepção para doação. Então a gente começa nessa parte, a gente recebe para doar, quem consegue receber para doar. E depois você tem que chegar na doação sem receber. Esta é a propriedade do altruísmo absoluto, da doação desinteressada. Receber tal propriedade e desejo é equivalente a ascender ao nível de Malhut para Binar. Então, você sobe esses mundos, você sai daqui do nosso mundo e vai chegar diretamente aqui no mundo da alma, que é, você já entendeu tudo é um todo. E você tem que se esforçar para fazer isso. Ser uma pessoa altruísta, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que faz o bem, que nunca está vendo o outro como lucro. O que os seres humanos fazem hoje? Em todos os aspectos, todo mundo lida com lucro. O homem procura a mulher que é mais bonita, tem mais dinheiro, a mulher também é assim, e aí ela vai gostar da pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é, muitas vezes, ou tudo junto. É por isso que quando chegar a Machia, ele vai separar todos os casais. Né? Quando chegar a época de Machia, ele separa os casais que estão casados errado e ele vai juntar somente as almas gêmeas. Porque é também na alma gêmea que você consegue amar profundamente aquela pessoa. Ou seja, é dentro dessa alma gêmea que você sabe o que é amor realmente, o que é se dedicar, o que é dedicar a sua vida, o que é amar sem interesse. Então, esse é o ponto. Por isso que a gente vê aqui no livro de Esdras e Neemias, que eram os mesmos alunos, né? E então a gente vai ver aqui na história, ó, o que aconteceu aqui. Então, o Esdras estava orando e fazendo confissão, chorando e postando-se diante da casa de Deus. Uma grande multidão de israelitas se reuniu ao redor dele, homens, mulheres, crianças. O povo chorava amargamente. Então, Sacaias, deixa eu só achar aqui para a gente não perder tempo. Eles fazem uma aliança com a Shem. Aqui, tá vendo? Então, e, ó, todos os homens de Judá e Benjamim se reuniram em Jerusalém em 3 dias. Era o 9º mês, o 20º do mês. Todo o povo estava sentado na praça da casa de Hashem, tremendo por causa do acontecimento e por causa das chuvas. Então Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse: vocês transgrediram ao trazer para casa mulheres estrangeiras, está vendo? Então, agravando assim a culpa de Israel. Ele continua aqui. Ó. Então Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse: vocês transgrediram. De novo, repetiu. Agora, pois, confessai a Hashem, Deus de vossos pais, e fazei sua vontade, separai do povo as mulheres estrangeiras, está vendo? Ó? Então, eles foram obrigados a se separar.
congregação respondeu em alta voz: devemos fazer exatamente como você diz. E aí, no entanto, muitas pessoas então envolvidas na estação da chuva, entre as famílias sacerdotais, que eram mulheres estrangeiras. Tem até aqui o tal do Jesus, né, filho de Zozadaque, e continua. Eles deram sua palavra para expulsar as esposas, está vendo? Então, ó, reconhecendo sua culpa, ofereceram um carneiro do rebanho, e aí as mulheres foram expulsas, ou seja, os casamentos errados não foram feitos segundo a Torá, sem um amor puro e verdadeiro, mas por interesse, e pessoas que não eram almas gêmeas. Então, essa separação ela foi feita. E aí, o que aconteceu? As mulheres e os filhos foram mandados embora. Isso também acontece na história de Abraham, né, com Agar. Então, vamos continuar aqui, gente. Então, vamos em frente, né? Então, eu só chego a esse nível se eu chegar realmente nessa doação. Senão, não. Senão, eu não consigo chegar nesses níveis superiores. Né? Eu não chego na equivalência, eu não consigo fazer Malhut. Quem é Malhut? Sou eu. Eu não consigo fazer Malhut ficar na equivalência de Binar. Porque esse Binar é doação, ele é que doa tudo, eu estando em recepção, numa religião que é receptiva, que me faz ir lá rezar para receber alguma coisa, que me faz servir o Eterno porque é um mandamento e que aquilo ali vai consertar a minha vida. Tudo isso é recepção. Por isso que a Torá ela demorou muito tempo para ser compreendida. Então, a própria Malhut é a vontade de receber prazer. A proibição imposta, a recepção de prazer, para si mesma é chamado primeira restrição, que é chamada de Tzitsum Aleph. Então, essa primeira restrição é uma proibição da recepção de prazer. No entanto, se quem quer receber aspira a agradar o Criador e não a si mesmo, lhe é permitido receber o prazer. Veja, então, se a pessoa deseja sentir o prazer para si mesmo, ela não é permitido para ela sentir esse prazer. Ela vai sentir o prazer do lado do egoísmo, ainda que ela sinta o prazer. Mas se ela deseja receber o prazer para agradar o Criador, ou seja, ela está fazendo aquilo pelo Criador, sem interesse nenhum, aí já é um outro fator dentro do nosso entendimento da Torá, que é um sistema que você recebe sem o desejo de receber para si, mas você está recebendo para agradar o Criador. Então, você come para agradar o Criador, você bebe para agradar o Criador, você caminha para agradar o Criador, você estuda a Torá para agradar o Criador, tudo é para o Criador. E aí, quer Malhut, queira ou não, ele, a alma do homem, tem desejos egoístas, a luz não a penetrará, não será sentido no seu interior. Por isso, somos totalmente incapazes de sentir o Criador. Então, nesse estado de proporção inversa entre o vaso e a luz, nós somos incapazes de sentir o Criador, porque sempre vamos estar em recepção. O estado Katinut, que é pequenez. Contudo, Malhut não é a única Sefirá que não consegue receber a luz do mundo de Atzilut. Para baixo, a Sefirá Binah e Zeranpin também não pode receber a luz. Esta proibição é chamada segunda restrição Tzitsum Beit. Nessa, Malhut aparentemente ascende em seus desejos para a Sefirá Binah. Seus desejos de recepção dominam três Sefirot, Binah, Zeranpin e Malhut, pois a Sefirot Binah e Zeranpin também se enquadram nas regras do desejo da Malhut elevada. A gente está falando dessa Malhut aqui mais em cima, né? A gente discutiu já que existem árvores dentro de árvores, e a gente está falando dessas árvores, está vendo? Então, a gente está na parte intermediária. Muito bem. Aqui, então, nesse mundo, tudo isso vai acontecer. E nessa Malhut elevada. Se um particufo tem força para contrapor seu desejo egoísta de recepção na Sefirá Binah, Zeranpin e Malhut,
que a gente conhece como HP, que a gente vai falar disso já, sua parte inferior não está apta a receber a luz do Criador, pois receberá egoisticamente, dessa forma causando grande dano a si mesmo. Presta atenção. Por isso que a maioria das pessoas estão desligadas do eterno, estão desligadas desses mundos, porque isso faria mal a elas mesmas. Para evitar isso, a parte superior, a parte Suf, Sefirot Ket, Rohimá, que é o GE, então o GE a gente conhece, né, geralmente como o G e o E, como a gente viu, que é o Gálgata Enaim, ou seja, testa, o crânio, em cima, que é Keter, e Enai, que é Rohimá. Então, se separa do inferior mediante a parte Suf da divisória. A gente está vendo aqui a divisória. Está vendo esse Malhut daqui de cima, de dentro dessas sefirotes, ele se divide das partes da árvore, e aí Keter e Roh e Mar não passam luz para baixo. Então, esse Malhut aqui, ó, ele é o Malhut superior, ele é separado. E aí começa uma grande complicação, né, dentro da vida da pessoa. O que acontece com isso, né? Então, se essa divisória, através da qual a luz não pode ser transmitida para baixo, portanto, como resultado da ascensão de Malhut a Binah, cada degrau foi dividido em duas partes, como a gente está vendo aqui. Então, esses degraus foram divididos em duas partes. Quais são as partes? Gálgata e Enai, e aqui junto eles vão ter uma outra parte chamada HP. Esse HP é chamado de Ozen, Rotem e P. Então, esse sistema é exatamente como nós conhecemos. Ozen, ouvido. Então, você pode fazer um desenho de um bonequinho, botar Ozen, ouvido. Rotem, nariz. E P é boca. Quer dizer, então, que toda vez que eu ver essas palavras, ou essa palavra aqui, até mesmo como a gente fez lá na Torá, vai estar falando desse sistema aqui, ó, Binah, Zerampim e Malhut, que estão divididos do grupo de cima, que é um grupo muito elevado, que é chamado de olhos e também de crânio. Aqui no meio a gente vai ter as pupilas, né, que é nível Gar de Binah. Gar de Binah são as três primeiras sefirotes dentro de Binah, que é Keter, Rohimá e Binah dentro de Binah. É de lá que está se falando. O Zat de Binah já vai ser as sefirotes inferiores de Binah. Então, é dali que vai surgir essa ligação. Até chegar ali em Rolen, que é aqui em Rotem, que é de Azerampim, tá vendo? E aí chega em Malhut, que é representado pela boca. É assim que funciona toda essa distribuição que o Eterno faz. E, enfim, eu acho que então Malhut restringiu a propagação da luz ao interior do Parto Sul. As duas partes formam-se então o Gálgata e recebeu a luz, isso é, a Sefiraket e Rohimá recebem as luzes de Nefesh e Rua, enquanto a outra parte do Parto Sul da Sefirot Zerampim e Malhut fica abaixo de Parsa, portanto não recebe a luz. Suas luzes correspondem a Neshama, Hayá e Eridá, também permanecem fora do Parto Sul. Então, a gente vê aqui no nosso desenho, ó, que só essas partes aqui recebem, veja, o Nefesh e o Rua, nessa questão. O resto não recebe luz nenhuma. Esse degrau do Parto Super é privado da luz de Neshama, Hayá e Eridá, e fica apenas com a luz de Nefesh, chamada Ar. Isso é designado
pela produção da letra Yud, na palavra luz, Aleph, Vav, Resh. Tudo isso parece ser muito assim, fora da caixinha, né? A gente olha assim, pô, como que eu vou colocar isso dentro da Torá? O que isso vai me ajudar no estudo da Torá? Mas é o que vai te fazer entender a Torá